Há dores que ninguém vê e feridas que nem o tempo consegue curar. Você sente que carrega um peso na alma, uma angústia que se esconde até do seu próprio sorriso? Talvez noites mal dormidas, lembranças que doem ou uma ansiedade silenciosa que te acompanha mesmo em silêncio. Este vídeo é mais que uma oração, é um reencontro com a presença que cura. Aqui, palavra por palavra, vamos te conduzir à paz. Se você ouvir até o fim, sentirá um toque invisível, mas real. Uma cura que começa de dentro para fora, nas mãos de um Deus que nunca deixou de te ver. Bem-vindo ao canal Caminho do Sagrado. Se essa mensagem te tocar, curta o vídeo e inscreva-se para caminhar conosco em oração todos os dias. Há um lugar dentro de nós onde palavras humanas não alcançam, onde apenas o toque de Deus pode chegar. É ali que Ele começa a sua obra, não com barulho, mas com ternura. Às vezes, tudo o que a alma precisa é de um sussurro do céu, uma presença que aquece mesmo nos dias mais frios. E talvez hoje você tenha vindo até aqui buscando exatamente isso, um consolo que vá além das explicações, um refúgio que não exija forças para entrar. Quantas vezes você tentou ser forte, mesmo quando tudo dentro de você estava desmoronando, sorrindo para fora, enquanto por dentro o coração sangrava silenciosamente? Talvez você nem saiba mais o que pedir em oração, mas saiba, Deus não se ausenta quando as palavras faltam. Ele escuta até o que não foi dito. Ele vê o que ninguém vê. E é nesse silêncio, onde tudo parece perdido, que Ele começa a restaurar. Há feridas antigas que você carrega em silêncio, lembranças que machucam, decepções que deixaram cicatrizes profundas, situações não resolvidas, culpas não curadas, saudades que doem. Mas há um Deus que toca onde ninguém mais toca. Um Pai que não apenas consola, Ele transforma. Ele cura a alma quebrada e acalma o coração inquieto. Onde há dor, Ele derrama bálsamo. Onde há vazio, Ele planta nova esperança. Esta oração é para você que está cansado, para você que não aguenta mais fingir que está tudo bem, para você que chora no escuro e ora em silêncio para que algo mude. Aqui, neste momento, vamos entregar juntos esse peso, não com fórmulas, nem com promessas humanas, mas com fé. Fé de que Deus, com suas mãos cheias de graça, está estendendo agora mesmo o seu toque de cura sobre a sua história. Cada palavra que você ouvir aqui foi colocada com reverência diante do altar de Deus. Cada verso, uma semente de esperança. Cada pausa, um respiro de paz. Não é um vídeo comum, é um encontro com o invisível. É um convite para deixar que o céu entre na sua casa, no seu quarto, no seu peito e transforme o que parecia sem solução. Você não está sozinho. Mesmo que todos tenham se afastado, mesmo que a vida tenha te feito desacreditar, mesmo que a dor tenha endurecido sua fé, ainda assim, Deus não desistiu de você. E se você chegou até aqui, é porque Ele te trouxe. Foi Ele quem te guiou neste instante para que sua alma fosse lembrada. Ainda há cura, ainda há paz, ainda há caminho. Abra o coração, respire fundo, silencie um pouco por dentro, porque neste exato momento, algo começa a se mover no invisível. Uma cura começa a brotar. E não será pela força das suas mãos, mas pelas mãos do Pai. Aquelas que nunca se cansam, aquelas que sabem exatamente onde tocar. Há noites em que o travesseiro se torna confidente das lágrimas que ninguém vê. Noites longas, onde os pensamentos não param e o corpo exausto não encontra descanso. Talvez você esteja vivendo uma dessas fases, onde tudo parece pesado e o futuro embaçado. Mas mesmo nas madrugadas mais escuras, Deus ainda acende uma luz que não se apaga. A cura começa quando você se permite ser visto por Ele, mesmo nos seus cacos. Deus não exige que você esteja inteiro para se aproximar. Ele conhece suas quedas, suas falhas, seus dias nublados, e ainda assim te chama com ternura.
Ele não se escandaliza com sua dor, não vira o rosto diante da sua fraqueza. Pelo contrário, é justamente aí, no ponto mais frágil, que ele se revela mais forte, porque a cura de Deus não é superficial. Ela toca o fundo da alma, onde a raiz da dor começou. Você já tentou consertar as coisas sozinho? Tentou sorrir por fora, mesmo quando o coração gritava por dentro? Talvez você tenha se acostumado com a dor, mas o Espírito Santo não aceita que o sofrimento se torne seu lugar permanente. Ele veio para consolar, sim, mas também para restaurar, para te lembrar que você não nasceu para viver em ruínas. Há um tempo novo chegando, e ele começa com a entrega. Talvez você esteja esperando por uma resposta há muito tempo, um sinal, uma mudança, um alívio. E enquanto ela não vem, o cansaço espiritual se acumula. Mas Deus não se esqueceu de você. O silêncio dele não é ausência, é preparação. Ele está moldando a resposta enquanto você ora. E quando o tempo dele chegar, será tão profundo, tão perfeito, que você entenderá porque precisou esperar. Esta oração que você ouve agora é como um rio de cura, fluindo da boca de Deus para dentro do seu ser. Deixe essas palavras entrarem como bálsamo. Respire junto. Ouça com o coração. Permita-se ser amado, mesmo quando tudo em você grita que não é digno. Porque é exatamente na sua vulnerabilidade que o céu encontra espaço para agir. Lembre-se, Deus não cura apenas o que dói. Ele também cura o que foi esquecido. As memórias que você escondeu, as marcas que você silenciou, os traumas que você enterrou. Ele traz à tona não para ferir de novo, mas para libertar. Não há nada em você que ele rejeite. Tudo o que você é pode ser transformado pelas mãos dele. Nada está perdido para o Pai que conhece cada parte sua. Então, feche os olhos por um instante. Imagine suas mãos te envolvendo. Suas mãos de pai, de pastor, de médico da alma. E se puder, sussurre aí dentro: eu confio em ti. Porque esse é o primeiro passo para a cura começar de verdade. Não pela força, mas pela entrega. Talvez ninguém saiba o quanto você tem lutado. Os outros veem seu dia, sua rotina, sua aparência. Mas só Deus conhece as batalhas silenciosas que você enfrenta dentro do peito. Aquele desânimo que chega sem avisar. Aquela tristeza que insiste em visitar. A dor que não tem nome, mas aperta. E é justamente aí que Deus quer tocar hoje. Não na superfície, mas no profundo do seu ser. Há momentos em que a alma grita por socorro, mesmo quando os lábios permanecem calados. Você já sentiu isso? Um vazio que parece não ter fim? Uma inquietação que rouba sua paz? Muitos tentam preencher esse vazio com distrações, com trabalho, com pessoas, mas só a presença de Deus pode preencher de verdade. Porque o que sua alma deseja não é alívio temporário. Ela anseia por cura duradoura, por descanso verdadeiro. Deus sabe quantas vezes você se sentiu esquecido, sabe quando você achou que orava para o nada, quando se questionou se Ele ainda te ouvia. Mas hoje Ele te diz: eu sempre estive aqui. Não importa quanto tempo passou, nem quantas vezes você caiu. O amor de Deus não se baseia no seu desempenho, mas na aliança que Ele fez com você. E nessa aliança, a cura, a promessa, a renovo. Ouvir esta oração com o coração aberto é permitir que a luz entre nas partes mais escuras da sua história. Não para expor sua dor, mas para curá-la. A cura de Deus não é mágica, mas é milagrosa, porque ela transforma não só a dor, mas a forma como você se vê, como você se relaciona, como você segue em frente. E o primeiro passo é esse: ouvir com fé, mesmo que seja pequena, porque até a menor fé move o coração de Deus. Jesus tocava com as mãos, curava com gestos simples, restaurava com palavras brandas, e Ele não mudou. Ele ainda toca hoje, por meio da oração, da fé,
do silêncio sagrado. E se você se permitir sentir essa presença agora, talvez algo em você comece a se mover. Um peso caia, uma lembrança seja suavizada, uma lágrima traga alívio, porque a cura também vem quando nos permitimos sentir. Você não precisa entender tudo, não precisa saber o que virá depois. Só precisa permanecer ouvindo, permanecer crendo, permanecer aberto. Deus trabalha no tempo dele, mas age no coração que o recebe. E se o seu coração está cansado, então é o lugar perfeito para o milagre começar. Porque onde há fraqueza, ele derrama força. Onde há dor, ele planta esperança. Então, se puder, respire com calma. Imagine uma brisa suave passando por você agora. Essa é a presença que cura. Essa é a voz que consola. E essa é a oração que começa a escrever um novo capítulo na sua história, com as mãos de Deus sobre sua alma, te restaurando, pouco a pouco. Existem dores que parecem morar dentro da gente, como hóspedes silenciosos que nunca foram convidados, mas insistem em ficar. Elas se instalam devagar, entre lembranças, entre gestos não ditos, entre as ausências que a vida deixou. E com o tempo, essas dores vão criando muralhas ao redor do coração. Mas o amor de Deus não se intimida com muros. Ele atravessa o que for preciso para alcançar você onde ninguém mais chega. Talvez sua alma esteja cansada de esperar. Você já pediu tantas vezes, já acreditou, já chorou, e mesmo assim, a resposta não veio como você esperava. E isso te fez se fechar. Mas e se a cura que você tanto busca estiver justamente nesse momento de rendição? Não como quem desiste, mas como quem se entrega. Como quem diz: Senhor, eu já tentei de tudo, agora me refaça com tuas mãos. Há situações que não têm lógica, que não têm resposta, que parecem injustas, e diante disso, muitas vezes o coração se enche de perguntas. Mas o alívio não vem das respostas, vem da presença. Estar com Deus, mesmo sem entender, já é início de restauração, porque Ele não te oferece explicações. Ele te oferece abrigo, um lugar onde você pode descansar mesmo em meio à tempestade. Hoje este vídeo é esse lugar de abrigo, não porque as palavras sejam mágicas, mas porque elas carregam verdade, fé e uma presença real. Cada frase é como uma janela que se abre para a luz entrar. E à medida que você escuta, Deus trabalha em silêncio, ajustando o que está desalinhado, curando o que foi esquecido, renovando o que parecia esgotado. Você já percebeu como algumas feridas vêm daquilo que nunca foi dito? Da ausência de cuidado, da falta de um abraço, da palavra que não veio? Mas Deus conhece até o que faltou. Ele preenche os vazios com algo que não se explica, apenas se sente, e às vezes tudo o que a alma precisa é disso. Sentir-se amada, acolhida, tocada por algo maior que a dor. Não importa se há muito tempo você não sente a presença de Deus. A distância não altera o amor dele. Mesmo que seu coração esteja frio, duro, ferido, ele continua ali, esperando apenas um gesto, o de abrir uma fresta. Porque basta isso para a cura começar. Não é preciso grandes palavras. Apenas uma alma disposta a ser tocada de novo. Feche os olhos um instante e apenas permita-se ser cuidado. Imagine a cena, o Criador inclinando-se sobre você, com mãos suaves e olhos cheios de compaixão. Ele conhece seus limites, ele vê suas lágrimas. E neste momento, ele sussurra ao seu espírito: você é precioso demais para continuar sangrando sozinho. E com esse toque, começa a transformação. Às vezes, o que mais machuca não é o que aconteceu, mas o que deixou de acontecer. O abraço que não veio, o cuidado que faltou, a palavra que nunca foi dita, são ausências que se tornam cicatrizes na alma. E é por isso que a cura de Deus é tão diferente,
porque Ele não apenas repara o que foi quebrado, Ele também devolve o que foi negado. O que a vida tirou, Deus restitui com amor. Você pode ter crescido sem referência de carinho, pode ter vivido relacionamentos marcados por frieza, rejeição ou abandono. Isso com o tempo vai moldando a forma como você se vê e até como enxerga Deus, mas hoje Ele quer redesenhar essa imagem. Quer te mostrar que o amor dele é constante, presente, confiável, que ao contrário dos que falharam com você, Ele não falha, nunca. Quantas vezes você se sentiu pequeno diante dos desafios? Como se o mundo fosse grande demais e você frágil demais. É nesses momentos que Deus se inclina com ternura. Não para te cobrar força, mas para te envolver com a dele. Porque a cura de Deus começa com acolhimento. Não com exigência, mas com compaixão. Ele sabe o que você carrega. E é por isso que Ele está aqui para carregar com você. Esta oração não é um ritual. É um reencontro. Um espaço seguro onde você pode, enfim, baixar a guarda. Aqui você não precisa se explicar nem provar nada. Apenas estar, apenas ouvir e no seu tempo deixar que a presença de Deus vá dissolvendo as dores, soltando os nós, aquecendo as partes frias. Isso é cura. Quando o coração volta a respirar com leveza, talvez você nem saiba mais como confiar. Tanta coisa te decepcionou, tantas pessoas prometeram e não cumpriram, mas Deus não é como os homens. Ele não promete para agradar, Ele promete para cumprir. E se Ele disse que estaria contigo até o fim, é porque Ele está. Mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo em você grita o contrário. A fidelidade de Deus não depende da sua percepção. Ela é constante. Aos poucos essa presença vai entrando. E como a água que infiltra uma terra seca, ela começa a dar vida de novo. Você pode não perceber agora, mas algo já mudou. Porque onde Deus é recebido, nada permanece igual. Suas mãos não apenas curam, elas ensinam a viver de novo. Elas nos moldam por dentro e nos devolvem inteiros onde antes só havia pedaços. Permita-se ser tocado, mesmo que ainda esteja ferido. Deus não tem medo das suas dores. Ele se aproxima com delicadeza, como quem entende cada parte sua. E talvez, ao final desta oração, você não saiba explicar o que sentiu, mas saberá com certeza, algo mudou. Porque onde o amor de Deus toca, a vida recomeça. Algumas feridas não gritam, mas moldam tudo. Moldam o jeito de amar, de confiar, de sonhar. Feridas emocionais silenciosas, mas que se revelam em decisões, em medos, em distâncias criadas sem perceber. Deus conhece essas feridas invisíveis e por isso Ele não vem apenas para confortar, Ele vem para transformar. O toque dele é paciente, Ele espera que você permita. E quando você deixa, algo começa a florescer onde antes só havia deserto. Você pode estar vivendo com a alma endurecida por tudo o que já passou. E sem perceber criou defesas, muralhas, silêncios. Talvez você ache que já está conformado, que não há mais o que mudar. Mas Deus não desiste do que é seu. Ele vê o que ainda pode brotar em você. Mesmo quando você já não acredita mais, Ele não veio só para resgatar. Ele veio para devolver sua capacidade de sentir de novo. Existem dores que nos fazem duvidar até da nossa própria identidade. A rejeição, o abandono, a traição fazem com que a gente se pergunte: será que sou digno de ser amado? E Deus responde com a própria presença: você é minha criação, você é precioso aos meus olhos. Não importa o que disseram sobre você, Deus te conhece por dentro. E Ele jamais escreveria sua história para terminar em dor. Às vezes, o maior milagre não é a mudança da situação, mas a mudança do olhar. E esta oração pode ser esse milagre. Um novo olhar sobre sua vida, sobre quem você é, sobre o que ainda pode acontecer.
Porque quando o Espírito Santo toca, ele não remove apenas a dor. Ele traz visão, ele mostra caminhos, ele sopra vida sobre os lugares mortos. E de repente, o impossível já não parece tão distante. Talvez você tenha se acostumado com o pouco, com migalhas de afeto, de paz, de esperança. Mas Deus não trabalha com sobras. Ele oferece abundância. E quando Ele cura por inteiro. Ele não remenda, Ele refaz. Ele não dá paliativos, Ele renova a estrutura. E se hoje você sente que está cansado demais até para pedir, saiba que o Espírito intercede por você, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Receber essa cura é um processo. Não há pressa, não há exigência, apenas entrega. Uma entrega silenciosa, mas sincera. E é assim que a transformação começa. Quando você para de lutar com as próprias forças e apenas se permite ser cuidado. Como uma criança nos braços do pai. Como alguém que enfim encontrou abrigo depois de muito tempo vagando. Deus está aqui, agora. No exato momento em que você respira, Ele não está longe, nem é inacessível. Ele é presença que acolhe, que envolve, que toca. E talvez o maior sinal de que Ele está te curando seja essa paz discreta que começa a brotar aí dentro sem alarde. Como se a alma soubesse. Eu não estou mais sozinho. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece parado. As orações não têm resposta, os dias são iguais, a fé parece esgotada, e nesse silêncio da alma, o desânimo começa a falar mais alto. Mas saiba, silêncio não é ausência. Às vezes, é no silêncio que Deus está preparando a resposta mais profunda. Não como quem se esqueceu, mas como quem age com precisão, no tempo certo. Muitos desistem no meio do processo porque não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. Mas cura não é espetáculo, é semente. E sementes brotam em silêncio, na escuridão da terra, longe dos olhos. Talvez agora seja esse o seu momento, o tempo da terra. E isso não significa que Deus não está agindo. Significa apenas que Ele está construindo algo firme, que não se abala. Essa oração é uma declaração de que mesmo sem entender tudo, você confia. Confia que Deus conhece os detalhes da sua dor. Confia que Ele não vai deixar você como está. Confia que essa fase também vai passar, porque nenhuma estação dura para sempre. O inverno também tem fim, e o frio que hoje te envolve será o mesmo que fará a primavera parecer ainda mais bela. Permita-se descansar nessa promessa. Descanse nas mãos que criaram o universo e ainda assim se inclinam para tocar você. O que é grande aos olhos humanos, Deus transforma com um sopro. E o que é pequeno demais para os outros, é onde Ele mais ama agir. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa continuar. Deus está escrevendo um capítulo novo, mesmo que a página pareça em branco. Você não precisa fingir que está bem. Diante de Deus, a sinceridade vale mais que qualquer performance. Diga como se sente, chore se for preciso. Ele não se afasta das suas lágrimas, Ele as recolhe, cada uma, e as transforma em cura, em consolo, em recomeço. A cura de Deus às vezes é discreta, mas sempre é profunda. E se você se permitir seguir por esse caminho até o fim desta oração, vai perceber que algo mudou. Talvez não por fora ainda, mas por dentro, um novo alívio começa a florescer. Porque onde há presença, há transformação. Feche os olhos e sinta. Você não está mais onde começou. Algo já se moveu dentro de você. E esse movimento é Deus te conduzindo à cura. Existem curas que não são apenas emocionais, são espirituais. Elas envolvem libertação de pensamentos negativos, de memórias tóxicas, de palavras que um dia te feriram e até hoje ecoam dentro de você. Deus não quer apenas aliviar a dor. Ele quer quebrar as correntes que te mantêm preso a tudo que já passou. E Ele pode fazer isso agora,
neste instante em que você escolhe confiar. Você lembra de quantas vezes se sentiu incapaz, como se não tivesse forças para continuar. Essa sensação de inadequação, de não ser suficiente, muitas vezes não é sua. São marcas do passado, vozes antigas que ainda ecoam. Mas Deus te vê com outros olhos. Ele te chama de filho, de criação amada, e quer que você se veja como Ele te vê, restaurado, perdoado, renovado. Neste vídeo, não há pressa. Cada palavra tem uma intenção: abrir espaço dentro de você para que a cura entre. E às vezes ela entra aos poucos, como luz invadindo um quarto escuro pelas frestas da janela. Primeiro tímida, depois intensa, até preencher tudo. Essa luz está te alcançando agora, mesmo que você ainda esteja se acostumando com ela. É preciso coragem para se permitir ser curado. Coragem para olhar para dentro com verdade. Mas você não está fazendo isso sozinho. O Espírito Santo está contigo. Ele caminha ao seu lado, segura suas mãos, fortalece seus passos. Ele não te pede perfeição, ele pede entrega. E se você chegou até aqui, isso já é sinal de entrega. Um coração que quer ser tocado é um coração pronto para ser transformado. Talvez você nunca tenha ouvido alguém dizer: "Eu creio na sua cura." Mas hoje, receba isso. Deus crê em você. Ele vê o que você ainda não vê. Ele acredita na sua restauração, na sua leveza, no seu recomeço, e essa crença divina é o que te sustenta mesmo quando tudo parece perdido. A alma cansada também pode florescer. A mente ansiosa também pode encontrar paz. O coração partido também pode amar de novo. Não porque você consegue sozinho, mas porque há um Deus que cura, refaz, renova. E essa renovação está acontecendo aqui e agora, enquanto você escuta, respira e se entrega. Respire mais uma vez. Você está indo na direção certa. E Deus está cuidando de tudo. Há momentos em que a cura vem como um vento suave. Outros, como um choro que finalmente encontra saída. Seja como for, Deus age. Às vezes é no meio de uma frase, outras num silêncio entre duas palavras. Porque quando o coração está disposto, o céu encontra brechas para entrar. E quando ele entra, tudo muda. Você pode ter vindo até este vídeo como quem procura um alívio qualquer. Mas Deus não oferece qualquer coisa. Ele oferece o que é eterno. Paz que não depende de circunstâncias. Amor que não se baseia no que você faz, mas em quem você é para Ele. Esperança que não morre, mesmo nos dias mais escuros. Cada parte da sua história importa para Deus. Cada detalhe, cada queda, cada sonho frustrado. Nada é descartado. Tudo pode ser usado por Ele para o seu bem, até mesmo a dor. Até mesmo o que você não entende agora. Porque o toque de Deus transforma a causa em caminho, deserto em jardim, perda em renascimento. Você não precisa ver tudo agora. Só precisa dar o próximo passo. Continuar ouvindo, continuar crendo. Porque Deus está restaurando sua fé enquanto você caminha. Ele não exige grandes saltos, apenas passos sinceros. E se você está aqui até agora, você já deu muitos deles. O céu te honra por isso. O mundo pode ter te dito que não há mais chance, que você vai carregar essa dor para sempre. Mas Deus te diz outra coisa: eis que faço nova todas as coisas. Essa promessa é para você. Não importa a idade, o passado, a dor. O tempo da restauração chegou e ela começa dentro de você. Abra espaço para o novo. Deixe Deus refazer suas rotas, derrubar muros, construir pontes, curar o que ninguém vê e transformar aquilo que você achava que nunca mudaria. Com amor, com paciência, com mãos de Pai, você está quase no fim desta oração. Mas o que ela começou vai continuar. Porque Deus não dá ponto final onde só deveria haver uma vírgula. Agora que você chegou até aqui, respire, sinta, perceba.
Há algo diferente dentro de você. Talvez seja leveza, talvez um alívio sutil, talvez um silêncio bom, como se sua alma estivesse sendo embalada por mãos invisíveis. Essa é a presença de Deus. Ela cura sem pressa, mas com profundidade. E ela permanece, mesmo depois do amém. Nada precisa voltar a ser como antes. Porque você já não é o mesmo de quando começou este vídeo. Algo se moveu em você, algo foi tocado. Talvez você não saiba explicar com palavras, mas sua alma sabe. Sabe que Deus falou, que Ele entrou, que Ele curou. Não guarde essa cura só para si. Compartilhe este momento com alguém que também precisa de consolo, de direção, de um toque de amor. Espalhe o que você recebeu, porque curas verdadeiras transbordam. E agora, com fé e silêncio, encerramos esta oração guiada com uma entrega. Pai de misericórdia, obrigada por tocar onde ninguém mais tocou. Obrigada por recolher as lágrimas, por escutar o que o coração já não conseguia dizer. Te entrego cada pensamento cansado, cada angústia escondida, cada sonho que parecia perdido. Refaz, Senhor, o que a dor tentou apagar. Toca onde só o teu amor pode alcançar. Aquieta, Senhor, o coração de quem agora confia em Ti. Mesmo sem palavras, minha alma sabe que Tu estás aqui. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários a palavra refaz. Pode ser o início de tudo novo. Compartilhe com quem precisa e inscreva-se para continuar caminhando conosco no caminho do sagrado.